Olá, pessoas maravilhosas! Meu nome é Camila Brandão, eu sou host do Pod na Bolsa. O Pod na Bolsa é um podcast criado pela Basilu, a sua marca de bolsas e acessórios. Guarda esse nome. Eu tô aqui com 2 convidados muito especiais pro episódio número 2. E para quem não sabe ainda, quem não assistiu o primeiro episódio, eu vou deixar aqui o link do YouTube. Vocês vão lá, se inscreve no canal, dá um like, por favor, porque o assunto que a gente vai conversar aqui hoje pode ser de interesse de muita gente. Então, gente, por favor, compartilha esse vídeo, porque assim você vai estar fazendo a alegria de muita gente, vai estar ajudando as amigas, principalmente, e os homens que também querem aprender também sobre o universo feminino. Então, vai lá dar um like, dá um cliquezinho no sininho para você não perder as notificações do nosso canal. Bom, tendo dito isso, vou explicar para vocês. O podcast do Pod na Bolsa, na primeira temporada a gente vai falar sobre um tema muito relevante para as mulheres, que é a invisibilidade feminina. E não tem como falar de invisibilidade sem falar de autoestima. Autoestima é algo que atinge nós mulheres desde que a gente nasceu, gente. É impressionante como a gente é afetada por essa palavrinha. Bom, e para falar nesse episódio número 2, eu vim aqui falar com 2 profissionais de beleza, porque eu acho que na autoestima é feita de muitas camadas, né? E a primeira camada é aquela mais externa, que todo mundo vê, que é a beleza física, né? Não tem como a gente não notar, a primeira coisa que a gente vê numa pessoa é a beleza dela, né? Então, a beleza é algo que preocupa muito as pessoas hoje em dia, né? Aliás, sempre preocupou desde que o mundo é mundo, mas acho que atualmente ela tem estado muito em evidência por conta das redes sociais, das mídias, etc. Então, eu trouxe vocês aqui hoje. Agradeço imensamente vocês terem aceito esse convite. É uma honra para mim. São 2 pessoas que fazem parte da minha vida há bastante tempo, cuidam de mim, cuidam da minha beleza. Então, eu queria trazer vocês aqui hoje para falar um pouco desse assunto, mas não de uma forma superficial, porque não é o objetivo do podcast, tá? A gente vai aprofundar no tema autoestima e invisibilidade feminina, que é algo que aflige muito as mulheres, que atinge as mulheres de forma geral, e a gente precisa lançar um pouco de luz. Então, nesse episódio de hoje, a gente vai abrir essa bolsa, vamos abrir esse zíper, dar uma aprofundada nesse assunto e tirar também um pouco de preconceito sobre maquiagem, procedimento estético, né? Cuidar de cabelos, porque isso às vezes é visto como futilidade. Então, a gente vai hoje cruzar as informações. Vamos falar um pouco sobre cuidados pessoais, beleza? E como é que isso pode ser um suporte para a pessoa que está buscando realmente melhorar a sua autoestima e sair desse espaço de invisibilidade. Mas antes de qualquer coisa, nosso público precisa conhecer vocês, né? Eu não me sinto capaz de apresentar vocês, então eu vou pedir para individualmente vocês falarem um pouquinho de vocês para aí depois a gente entrar no nosso assunto, no nosso podcast. Ladies first, então, Carol, por favor, se introduza ao público, fala um pouco quem você é e o que você faz há tanto tempo. Difícil, né, a gente se apresentar. É sempre difícil a gente falar da gente, né? Mas vamos lá, você consegue. Eu sou Caroline Nascimento, eu sou cabeleireira, maquiadora, sou estudante de psicologia e sou mãe, né, de 2 princesas lindas. Tenho milhões de formações, né? Sou Care Coach Kerastase, formações em vela, pivot point, enfim. Mas eu acho que o que eu mais sou é uma apaixonada pelo mundo feminino. Muito bom. Não tinha como ser diferente, né? Gabriel, em algumas palavras, Gabriel Rezende. Um prazer enorme estar aqui, muito obrigado pelo convite. E falar sobre o universo da autoestima vai diretamente de encontro ao meu propósito. Eu digo que antes de qualquer formação profissional, eu sou uma pessoa motivada a cultivar e cativar pessoas com bons sentimentos. Então, eu não saio de casa sem pedir ao universo primeiro que me permita cativar bons sentimentos nas pessoas. E depois de pensar nisso, eu sou biomédico de formação, especialista em biomedicina estética, longevidade saudável e práticas integrativas, mestre e professor há 9 anos na área de harmonização facial e corporal, e eu sou apaixonado por ver pessoas encantadas com a própria imagem. Então, isso transforma a minha vida e o meu olhar sobre a vida todos os dias. Ver pessoas se amando mais e mais confiantes com a própria imagem. Com certeza, deixa até a gente mais feliz, né? A gente fica mais feliz em trabalhar, né? Ver as pessoas felizes com o nosso trabalho é algo muito, muito gratificante. Bom, então falando sobre isso e tocando no assunto do podcast que é a invisibilidade, não tem como cruzar o que vocês fazem com esse assunto, né?
E vocês acham que lá atrás, quando vocês decidiram fazer o que vocês fazem hoje, por acaso, em algum momento, vocês estavam pensando nesse aspecto de... o Gabriel já falou um pouco que ele gosta de ver as pessoas felizes, mas acho que existe uma diferença entre uma felicidade de um momento e uma felicidade que você cria raízes, né, na sua vida. Vocês acham que quando vocês escolheram essa carreira, né, vocês entenderam assim, eu quero ser um profissional de sucesso para trazer isso para a vida das pessoas, essa transformação? Em outras palavras, o que levou vocês a fazer isso, né, a tomar essa decisão naquele momento? O meu mundo, ele é 100% feminino, né? Desde o início, é o que eu amo fazer, é cuidar de mulheres e trazer essa identidade, né? Fazer com que elas se encontrem com a própria identidade. E para mim é muito incrível ser um instrumento disso, né? De uma pessoa chegar e realmente eu poder ser um instrumento disso, de fazer esse encontro dessa cliente com a identidade dela. E desde o início, esse era o meu foco, esse era o meu propósito de vida, assim. Muito mais do que cabelo, muito mais do que maquiagem, mas é trazer esse encontro com a identidade. E isso é fascinante para mim. O curioso que para mim foi bem diferente. Eu era da ciência, eu formei em biomedicina porque eu queria ir para laboratório, trabalhar com bactéria, com DNA, com tudo que não fosse gente. Então eu ficava fechado num laboratório, numa capela de segurança microbiológica, eu não ouvia pessoas. Não consigo nem te imaginar. Preso num laboratório. E eu falava que na minha vida eu não ia trabalhar com pessoas. Até que, depois de algumas mudanças profissionais, o meu mestrado foi em beleza, né? Eu calculei e mimetizei algumas coisas in vitro. E aí eu falei, curioso isso. Uhum. Deixa eu estudar um pouco mais o que os profissionais de harmonização fazem para fazer ciência mais a fundo. E aí, quando eu cheguei no primeiro dia, eu falei, gente, isso é pra mim. É isso. Isso é pra mim. Eu não nasci pra não trabalhar com o público. E aí, tudo fez sentido, né? Tudo foi se encaixando. E todos os dias do meu atendimento clínico, eu penso em pautar sempre nisso. Eu digo que eu vendo sentimento. Eu não faço botox. Uhum. Eu não faço preenchimento. Eu não faço... fio de sustentação, não faço harmonização facial, eu faço pessoas felizes. Então, o que eu trago como motivação todos os dias é isso. Eu quero trazer sentimentos bons. Eu quero que meu trabalho veicule para as pessoas sentimentos bons. E aí, trazendo essa questão do reconhecimento, que ela se veja e se reconheça do jeito que ela quer se reconhecer. Sim, importante, né? Entrar em contato com essa verdade, né? Que às vezes a pessoa não sabe nem que tá ali dentro. Sim. E isso me trouxe uma memória, assim, porque Carol já me acompanha há quase uma década, né? E é engraçado como a gente cresce com umas convicções de quem a gente é, do que a gente vai fazer. E eu me lembro que um momento das nossas conversas fazendo cabelo, Carol falou assim, porque eu larguei a faculdade que eu tava fazendo. Não me lembro o que é que você tava cursando, você lembra? A mesma faculdade de hoje. Hoje, né? Você só adiou o tempo, né? É porque eu precisava desse know-how do lidar com as pessoas, exatamente. né? Exatamente. Mas a Carol é psicóloga, cabeleireira psicóloga. Gente, ela faz tudo junto. Já foi tudo junto. Gente, eu vou lançar um novo serviço. Por que isso, né? Ai, porque não é terapia, mas é terapêutico ir ao salão? Mas eu vou juntar isso tudo e vai ser uma maravilha, né? Porque é uma coisa mais linda você ver uma mulher chegar de uma forma e ela sair pronta para ganhar o mundo, sabe? A partir do encontro com si mesma ao espelho, né? Fazer as pazes com o espelho é a coisa mais linda. Eu acredito que você passa isso diariamente, né? De fato. É verdade. Bom, não posso nem começar a falar da minha história, né? Porque a minha história tem muitos aspectos que conectam com isso, né? Mas pra gente até não perder o foco da conversa, que o foco hoje é vocês, né? Eu quero extrair o máximo de vocês. Mas eu queria explorar um pouquinho mais, entender, porque essas profissões, às vezes, elas são vistas com um pouco de preconceito pelas pessoas, né? Porque a questão da beleza, ela é vista como sinônimo de futilidade.
né? E às vezes você vê assim uma mulher que se arruma, que se maquia demais, que faz o cabelo toda hora. Eu acho que tudo bem que tudo tem um limite, né? Existe um limiar ali, né? Mas para vocês existiu essa barreira de serem julgados por fazer uma coisa que é superficial, mas quando na verdade você sabia? Porque é diferente quando você tá lá no dia a dia lidando com as pessoas, né, e vendo o sentimento que você está causando ali, o impacto emocional que está sendo causado ali por aquele serviço que você está prestando. Então você sabe o impacto que você tem na vida da pessoa, mas quem está vendo de fora não tem. Vocês tiveram essa experiência na vida? Como é que foi isso? Olha, pra mim, é muito curioso que a harmonização facial está em voga hoje, né? Está em alta. Então, todos os dias eu tenho tanto feedbacks positivos quanto feedbacks negativos. E eu sou especialista em naturalidade na harmonização facial. Uhum. Então, as pessoas sempre me perguntam muito sobre as artificialidades, me perguntam muito sobre os exageros, sobre o passar do ponto. E por ter a mídia hoje com um foco muito grande nisso, né, falando muito sobre os exageros, sobre os excessos, sobre as deformidades, sobre as ocorrências, intercorrências, de fato, eu sou muito bombardeado com muitas informações nesse sentido, e tem muitas pessoas que têm muita insegurança em se cuidar, diria 99,9%. Eu era uma delas? Não. Gente, a Carol falava assim, olha, Camila, acho que você se beneficiaria com Botox. Sempre. Eu ali, resistente. Eu que te indiquei, Camila. Por favor, me verdade. Olha essa beleza. Gente, eu era muito resistente. Vocês não têm ideia, eu era muito resistente. Eu ficava assim, não quero ficar com aquela cara horrorosa de palhaço. Eu não queria. Nunca diga nunca. Nenhum. Não, mas aí é aquilo. Eu fiquei paquerando o trabalho do Gabriel há muito tempo, né? Porque assim, o cabelo e a maquiagem é uma coisa que você faz e depois passa, né? Sai aquela coisa, não tem um impacto assim, às vezes tão contundente, né? Mas o que você mexe no rosto, aí Carol ficava assim, falando, eu assim, ai, tá bom. E aí o Gabriel veio com essa história do natural. Pronto. E aí eu fui olhando, fui devagar, aí ele chega lá, avalia. Então eu senti muita segurança, né? Porque eu vi muito resultado também. Acho que isso é importante para profissionais que trabalham com a beleza e com a autoestima das pessoas. Ter muita prova do trabalho que eles fazem, né? Que é uma coisa que, às vezes, a pessoa tá mal e você deixa ela pior, gente. Isso daí é um crime, né? Sim. A gente tem um ouro na mão, né? A gente tem um ouro na mão. E nós lidamos muito com essa expectativa. Com essa expectativa e com a primeira impressão, né? Nós traduzimos primeiras impressões. Total. E a primeira impressão é que fica, né? Nós temos 3 segundos para uma pessoa... É verdade. Para uma pessoa se conectar com a gente ou não. Então, é de muita responsabilidade. E respondendo essa questão dos estigmas, né? Do preconceito, eu acho que acontece sim. Mas eu sempre digo que há um lugar de muita confiança em todas as áreas. Em todas as áreas. E é importante pensar que a beleza, principalmente a beleza feminina, sempre foi muito colocada como vaidade, como secundário, terciário, como supérfluo. Mas isso sempre foi importante para todas as pessoas. E para a mulher, que sempre foi vista mesmo como figura de beleza, né? Como simbologia de beleza, e que bom, né? Eu acho que ninguém melhor do que uma mulher para ter a simbologia da beleza, de fato, para ser um ícone da beleza dentre os seres humanos. Eu acho que a mulher, ao mesmo tempo, recebeu muito essa informação, às vezes muito dessa carga, né? Desse peso, e isso se tornou um meio de muitos ruídos, né? E eu acho que esses ruídos sempre podem ser desfeitos, porque existe o lado da pessoa que não quer passar por procedimentos, que é super satisfeita, que gosta, e tá tudo bem. Existe o lado da pessoa que quer, mas tem receios. Temos aí muitos caminhos para quebrar esses receios, essas objeções. E tem as pessoas que querem fazer, que gostam de fazer, que querem fazer. E também tem que estar tudo bem. Eu acho que a vontade da pessoa, né? A vontade da mulher tem que prevalecer a tudo, né? Muito mais do que julgamentos, que falas, enfim.
E falei a beça. Tô adorando, tô adorando. É apaixonado. É isso. Apaixonado. Ai, falar sobre preconceito é uma coisa... Pesou o clima, né, Camila? Pesou o clima. Não, mas é uma realidade que é inerente à área, né? E a gente que é mulher e que valoriza a aparência, às vezes a gente pode ser julgada de forma errada. Pra mim é um ponto, eu tava aqui até inclusive, adorei que você falou antes, porque eu fiquei pensando, gente, será que eu toco nesse assunto? Será que eu não toco? Mas é assim, é isso. Você sabe que eu sempre acreditei muito no meu trabalho e eu sempre fui meio Alice, assim, sabe? Eu sempre vivi num mundo só meu. Eu faço um mundo só meu e daquela pessoa que tá ali comigo. E quando eu acho que eu, Caroline, recebi, pra mim, o meu maior preconceito foi na pandemia, quando falaram que o meu trabalho não era essencial. Como assim? É verdade. Gente, aquilo atravessou a minha alma. Eu falei, como o meu trabalho não é essencial? Porque eu sempre me achei tão essencial na vida das mulheres, sempre me achei tão essencial na vida das pessoas que me acompanham, porque os nossos encontros não são só encontros de cabelo, são encontros profundos, que a gente tem conversas valiosas. Que a gente tá aqui hoje, né? Resultou nisso hoje aqui, né? Essas conversas resultaram nisso aqui. Exato. Então, assim, é lindo de ver, sabe? As transformações diárias de mulheres que a aparência é só um detalhe. Eu falo que eu entrego o cabelo, porque é isso que eu vendo e eu tenho que entregar. Exatamente. Mas quando a pessoa chega, é muito além, sabe? É muito além. E 80% das pessoas que saem da minha cadeira, elas falam, gente, eu vim só fazer o cabelo. Eu saí daqui pronta pra vida. Nós tivemos conversas profundas. Então, na pandemia, foi quando eu senti um preconceito, veja. Aí eu, como não sou essencial? Que é isso? Que abuso é esse, sabe? Mas antes disso, eu tava no meu mundo encantado e eu nunca realmente me importei com isso. Se aconteceu, eu nunca... Porque o meu trabalho, ele é para além da beleza estética. Eu concordo plenamente com os dois, porque pra mim os dois são essenciais hoje. Eu não vivo sem nenhum dos dois, por favor, longevidade no trabalho, tá? Longevidade. Porque eu pretendo ficar bem velhinha com vocês e na minha melhor versão. E plena e natural. Plena e natural, com certeza. Naturalíssima. Até porque hoje a nossa expectativa de vida é pra lá dos 80 anos. Nossa. Queremos chegar nos 80 muito bem. Com certeza. Todos muito bem cuidados. Agora a gente vai dar uma aprofundadinha, porque a gente estava só arranhando a superfície das coisas, falando do lado bonito, né? Profissionais que cuidam de algo tão sensível, né? Como é a beleza, eu acredito que isso deve ser uma verdade também para cirurgião plástico, né? Porque vai trazer uma mudança muito contundente, né? Na vida da pessoa. E as pessoas se sentem inseguras e... Eu penso assim, é igual uma pessoa que tá chegando no psicólogo, que ela tá arrasada e tal, né? Ela tá no... E normalmente a pessoa que tá procurando uma mudança, assim, ela já passou pelo psicólogo ou ela precisa passar, né? Mas ela tá num momento de muita fragilidade, né? De muita vulnerabilidade. Então, eu acredito que o profissional, ele tem que ter esse cuidado, né? E quando a gente fala aqui de invisibilidade, a gente está falando de mulheres que se sentem não vistas, né? Eu acho que não existe um fantasma maior para uma mulher do que ela sentir que ela está invisível, né? Uma vez eu fui numa dermatologista, ela já era uma senhora, mas tinha cerca de uns 67, 68 anos, e ela estava falando alguma coisa, ela falou assim, não, porque eu tô aqui invisível, ninguém me vê. Né? E eu olhei pra ela, uma mulher linda, assim, sabe? Muito bem posicionada na carreira e tudo mais. E pela primeira vez me despertou uma dor que é feminina, que quando a gente vai ficando mais velha, né? Por mais linda que você seja, bem-sucedida, você vai ficando invisível. E isso pra ela, que já era uma mulher que teve uma vida plena, que tem uma família, que tem um relacionamento bem estabelecido, era uma dor pra ela, porque ela estava acostumada a ser aquela mulher exuberante, que chamava atenção, e naturalmente com a idade isso vai arrefecendo, né? E vai abrindo espaço para outros. Mas eu fico imaginando como deve ser difícil para uma mulher jovem, né? Que ainda está no vigor das energias, de tudo, e se sentir não vista, né? Então ela traz para o profissional que está ajudando essa dor, né?
Então, eu acredito que isso deve ser uma rotina, né, para vocês. Encontrar esses casos, eu acho que tem que ter muito cuidado na hora de tocar nessas pessoas, né? Porque como a gente falou aqui no início, às vezes não é só uma questão de dar um tapa no visual, né? Às vezes é uma questão muito mais profunda, né? Eu já vi muitos casos, assim, acompanhei, né? De estar junto, tanto com Carol quanto com Gabriel, né? De ver como as pessoas, às vezes, buscam ali um apoio mesmo psicológico, né? Para sair daquela 100%. situação. Total. Né? Então, eu queria entender de vocês como é que é essa nuance. Como é que é? Se isso foi se aprimorando com o tempo, vocês conseguem observar aquela pessoa que é... Como hoje a Camila, né? Eu já chego lá, né? Eu tô no momento maravilhoso. Tanto que isso aqui, estar aqui hoje, é um reflexo de estar bem comigo mesma, de estar bem assessorada. Tem muitas pessoas assim, né? Mas tem outras mulheres que chegam com um pedido de socorro mesmo, né? Como é que é pro profissional isso? Porque vocês têm que ser meio psicólogo, como a gente estava brincando. E mais do que psicólogo, tem que ser humano, né? Tem que ser sensível. A gente tem que ter cuidado para tocar nas questões alheias, né? Porque é muita coisa que envolve. Pode ser um relacionamento abusivo, pode ser uma questão de cultura, de valores familiares, pode ser uma perda que a pessoa passou, pode ser tanta coisa. Queria ouvir de vocês um pouquinho isso. É essencial, né, que a gente tenha essa sensibilidade ao receber uma mulher, né, eu me emociono, assim, porque são tantas coisas, sabe, que acontecem. Então, a gente tem que ter muito essa sensibilidade e esse olhar humano, né? Hoje em dia a gente fala tanto de humanidade porque nós somos humanos, né? Nada seria... isso não deveria ser um diferencial, deveria ser uma coisa natural. Mas Sim. Não é, né? Hoje, o meu trabalho humanizado, personalizado, é um diferencial dentro da minha área. E isso é muito incrível quando chega uma mulher, por exemplo, quando ela chega com uma foto de uma pessoa, se prospectando naquela pessoa e querendo aquele visual. E aí, quando ela começa a se encontrar, eu recebo essa pessoa e eu começo a me encontrar com ela. Mas me conta, me fala um pouco de você. Gente, essa pergunta, ela vai tão longe. E aí a gente fica, quando vê, a gente tá meia hora conversando. Ela falou sobre a vida, ela falou sobre o relacionamento, ela falou sobre filhos, ela falou sobre as frustrações, ela falou sobre tudo, até a gente chegar na parte do cabelo. E aí, quando ela começa a se encontrar mesmo, sabe? A reconectar. Porque quantas mulheres estão perdidas hoje de si. E quando você recebe essa pessoa e você tem ouvidos para escutar, porque às vezes ela só precisa de um ouvido, você consegue montar mesmo, você consegue visualizar para além, né, daquela situação ali, que é aquele desespero por um visual. Não, né? É aquilo que ela quer, que ela me mostrou? Não. Ela quer apenas... Ela quer alguma coisa, né? Que ela não sabe o que é ainda, né? Nem ela sabe? Nem ela sabe. E quando a gente tem esse ouvido para entender quem é você, né? O que você quer? E quando a pessoa ela se coloca nesse lugar, que ela chega não sabendo de nada, e numa simples conversa, né? Acho que não é à toa que voltei pra psicologia, né, gente? Porque isso começou a me tocar de uma forma. Porque eu falei assim, gente, eu preciso conhecer a personalidade real dessas pessoas, né? Porque nós somos muitas, né, Camila? Sim. A mulher, ela é multifacetada. Então, quando você consegue fazer essa descoberta dessa pessoa, você encontra o caminho, assim. Você encontra o caminho e ela se encontra no caminho, né? E daí é só sucesso, não é verdade? Sim, daí pra frente é só sucesso. Ai, bacana. E eu costumo dizer muito que o contrário de beleza não é feiura. O contrário de beleza é autocrítica. Total. Eu acho que as pessoas, todas são bonitas. Todo mundo tem a sua beleza. Todo mundo nasceu presenteado com quem é. Verdade. Então, nenhuma pessoa nunca vai ser outra pessoa. Sabe uma coisa que eu falo muito, te cortando, desculpa? Imagina. Mas é porque, para complementar, eu já começo a minha fala falando: somos exemplares
únicos. Únicos. Nós somos exemplares únicos e isso é lindo. É lindo demais. E eu digo sempre isso, que a autenticidade, e hoje se fala muito que a mídia gosta da autenticidade e se fala muito sobre humanização, e é curioso ver que, de fato, cada vez mais, com muitas imagens e com muitas pessoas e com muitas informações, nós fomos nos distanciando do nosso eu, né? E eu recebo muitos tipos de pacientes. Eu tenho pacientes que falam que não se olham no espelho há não sei quantos anos. Eu tenho pacientes... triste, né? Não tem coragem de se encarar. Não tem coragem de se olhar. Não tem coragem de se olhar. Isso sempre é impactante pra mim. E isso é real, Gabriel. Como mulher, eu posso dizer que isso é real. Uhum. E eu tenho pacientes que falam que não se olham ao espelho, pacientes que, quando pegam um espelho, quando abrem o espelho, elas se criticam muito, se criticam e só apontam os defeitos. E eu falo, mas gente, seus olhos são lindos, seu rosto é lindo, seu formato é lindo. Nós precisamos melhorar, aprimorar, ajustar, trazer as suas características bonitas mais para evidência. Mas você é bonita, você é linda. E eu gosto de receber meus pacientes na sala de espera, lá na recepção. E para mim sempre é uma surpresa. Eu chego na sala de espera, Camila, que não me deixa mentir. Eu chego sempre assim, gente, como você tá linda. E eu sempre me surpreendo. Eu sempre me surpreendo em ver pessoas tão bonitas e exemplares únicos. E pessoas que têm tanto a agregar e que às vezes se escondem por trás de muitas camadas, se escondem por trás de muitas críticas, se escondem por trás de muita cobrança e por trás de muitas coisas. Então, eu sempre digo que eu gosto sempre de conversar, de ter esse panorama do emocional da pessoa, entender a fundo a pessoa, antes de propor qualquer coisa, porque às vezes o meu paciente chega pedindo um botox, pedindo um preenchimento labial. Mas às vezes o aspecto do olhar, o aspecto da movimentação, o que a pessoa me traz, às vezes vai direcionar para outro tratamento, vai direcionar para uma superfície de pele, vai direcionar para pescoço, enfim, e tem muito de visagismo também. Eu vejo que as pessoas que têm o olhar mais entristecido, mesmo que cheguem falando de um lábio, falando de um preenchimento labial, se o olhar tem aspecto entristecido, poxa, o que ela passou na vida dela que trouxe tanto aspecto de tristeza para esse olhar? Então nós temos que tratar esse aspecto, é isso que vai tratar mais a fundo, até do que o lábio que ela me pediu no início, né? Claro que é sempre importante cumprir o briefing, né? O que a pessoa me trouxe como vontade inicial, mas são muitas camadas de sentimento que vão sendo vistos, que vão sendo percebidos. E eu gosto muito de pensar nisso, né? Em tratar sentimento, como eu falei anteriormente, né? Que no final das contas, se eu entregar só... Eu sempre falo isso. Se eu fosse só profissional de beleza, eu seria muito vazio. Se eu fosse só profissional de estética, eu seria muito vazio. Eu gosto de cuidar de gente, de sentimento, e de uma beleza que seja essa, que não seja o contrário de feiura, mas que seja o contrário de autocrítica, né? Que a pessoa se ame por se ver melhor, por se ver mais. E isso para mim é muito profundo, é muito tocante. Tem uma coisa que é assim, né? Ouse ser você. É tão difícil, né? É tão difícil a gente... Dá uma insegurança, né? Você fala, gente, é isso? Então eu só tenho que ser eu? Sim. E é muito isso, né? Ser você é o maior presente e o maior desafio ao mesmo tempo, né? É dual, né? É uma dualidade muito grande. Gente, eu preciso falar pra vocês que o episódio de hoje tá sendo patrocinado por essa bolsa maravilhosa que vocês estão vendo aqui. É impossível ignorar essa bolsa, né, gente? Ela é dourada, linda, com esse design diferenciado. Não tem uma viva alma que bata o olho nessa bolsa e não se apaixone. Então, eu tenho uma excelente notícia pra vocês que está nos assistindo. Anota aí no caderninho. Esta bolsa
só para quem tá assistindo o podcast, vai ficar com o cupom de 3 meses do lançamento do episódio, com desconto de 25%. Alô? Vocês ouviram? 25% nesta Bolsa Magnólia, por ela ser a patrocinadora deste episódio de hoje. Por isso que ela está aqui como participante silenciosa, porém impossível de ser ignorada. Eu quero. Né? Então, tendo dito isto, vamos retomar a nossa conversa, porque a gente estava num ponto muito interessante e que eu quero falar sobre isso, né? Porque a rede social é uma coisa muito democrática, né? A gente vê de tudo. E a gente vê algumas aberrações, né? E eu acho que são as aberrações que assustam as pessoas, né? Sim. São as aberrações, talvez, que tragam uma fama que muitas vezes é não merecida para profissionais como vocês, né? Eu queria saber se vocês já tiveram que passar pela situação constrangedora de dizer não, ou recusar, ou até mesmo demitir um cliente. Amo. Né? Isso acontece com frequência, porque eu entendo que o trabalho de vocês, né, por tudo que a gente está discutindo até agora, é elevar as pessoas, né? E não tem como você elevar se você transforma aquela pessoa numa caricatura, né, gente? Né, é muito triste quando isso acontece, né? A gente vê aí, tem tantos exemplos que a gente não vai citar nomes aqui, pelo amor de Deus, longe disso. A gente não tá aqui para apontar dedo para ninguém, mas é para ilustrar um ponto, né? Que eu acho que o papel também, é a minha opinião, né? Aqui já sou eu como consumidor usuário. Eu acho que o profissional que tá atendendo a gente, ele tem a obrigação até ética, né? De não ultrapassar certos limites, né? E a gente vê, assim, certas coisas acontecendo que você olha e fala, gente, tudo bem a pessoa pensar isso, né? Mas e o profissional, né? Onde é que fica o profissional nesse lugar, né? Porque eu acho que o profissional bom, eu também colocando a minha opinião nisso, é aquele profissional que te direciona para a sua melhor versão, justamente para conectar com o tema de hoje, que é da invisibilidade. Se você está vendo que a pessoa está vulnerável, ela é um campo aberto para você fazer o que você quiser, né? Você pode ali fazer um estrago ou criar uma obra-prima. Então, eu queria ouvir de vocês, como é essa experiência de vocês com pessoas que chegam com pedidos, assim, absurdos e que talvez vão até denegrir, né? Vai ser um cartão de visitas avessas, né? Vai gabaritar ao contrário, vai ser aquela coisa, assim, que vai depor contra o trabalho de vocês. Vocês já passaram por isso? Ou passam ainda? Como é que é? Pra mim é total, né? E eu amo falar não. Porque o não... liberta, né? Primeiro que o não liberta. Que bom que você não fala não, né? Que a maioria das pessoas tem uma dificuldade de dizer não, liberta. Né? Mas eu acredito que quando a gente tem uma assinatura do meu trabalho, eu sempre falo isso com as minhas clientes. Vocês são minhas modelos. Vivas, né? Vivas. Vivas, vocês estão na vida de vocês desfilando o meu trabalho. Vocês dormem comigo, vocês acordam comigo. O cabelo, a estética, é um acessório permanente, né? Tá ali, não sai. Dorme, acorda. É verdade. Então, eu tenho muito essa preocupação. E quando você fala não, não é sobre falar desculpa, mas eu não concordo com isso, eu não vou assinar esse contrato. Porque é um contrato que a gente está fazendo ali de uma troca, porque é uma troca, né? É uma troca. Então, quando você fala, não vou fazer, ou a gente pode fazer, mas dessa forma, e eu tenho certeza que é aí que vem o diferencial, né? Porque aqueles 30 minutos de conversa antes, você já tá falando não, né? E você já tá sendo... colocando o que tem que ser, né? Ou o que você propõe que seja ali a assinatura do seu trabalho. Porque quando você faz o que o cliente quer, você não está fazendo o seu trabalho, né? O nosso trabalho, eu acredito que é trazer a informação, é trazer a essência, é trazer... É isso, né? É trazer esse encontro mesmo, sabe? É você trazer esse encontro. E quando você fala não, você tá falando não é um não para o outro, mas é um sim para o seu trabalho, para a sua assinatura. Muito. Nossa, foi profundo essa, hein, Gabriel? Nossa. Olha, você se vira pra falar depois dela agora. Veio Lute. cheio. Né? Você que lute agora. Bravíssima. Cheguei, hein, querido? Cheguei. Cheguei. E pra mim é um grande desafio. Um grande desafio porque o que acontece é que eu também tenho muita sensibilidade no não.
né? Eu já precisei. O Gabriel tem muito jeito pra falar com a gente, olha, vocês não têm noção. Eu já Ele é muito cuidadoso. precisei negar alguns procedimentos, mas sempre conduzindo ao olhar da pessoa sobre si. Porque hoje, com os transtornos de imagem, nós temos que ter muito cuidado mesmo para falar com uma pessoa, até para negar alguma coisa, porque em alguns momentos é como uma pessoa se enxerga, Sim. é como uma pessoa se sente, e é um lugar sensível de você falar, tá sem noção. Não dá. Então complicado. é sensível, assim, é uma linha tênue, e assim, muitas das vezes eu me preocupo quando a pessoa enxerga, e aí um exemplo muito clássico é lábio, né? Quando um paciente chega já com o lábio muito preenchido, ou que já tem um lábio muito volumoso e quer fazer mais. E aí eu sempre tento entender por que chama a atenção, e eu tento conduzir o olhar para outras coisas. Eu já tive exemplo de paciente, de mulheres que precisavam cuidar um pouco mais da pele, textura de pele, qualidade de pele, e já chegaram para mim com o lábio bem preenchido e pedindo mais lábio. E eu falei, olha, eu vou te sugerir o seguinte, vamos olhar um pouco para sua pele, vamos olhar um pouco para outros aspectos, vamos cuidar disso, vamos cuidar daquilo. Depois você me diz o que você acha sobre... Sim, é fazer a pessoa pensar também, né? E o legal é que eu também sempre vou tentando trazer a imagem, até porque nós somos profissionais de estética, mas antes de trabalhar técnica, a gente trabalha o que é artesanal, né? A nossa assinatura, o nosso olhar artístico é muito aguçado, né? Tem que ser muito aguçado. Tem que ser. E é o que está em jogo ali também, né? Então de fato, como você falou, a nossa assinatura. É como eu esculpiria uma pessoa, de fato. É muito bom. E eu gosto muito de trazer esse olhar. Eu já tive alguns casos desses, né? De pacientes com algumas sensibilidades de imagem que precisavam de um direcionamento. E eu gosto de ser esse porto seguro também, de ser esse direcionamento para a pessoa se sentir melhor com aquilo que ela tem, que está suficiente, que na imagem dela é equilibrado. Ela não precisa sentir um desequilíbrio no que está equilibrado. Então, eu sempre tento também ser essa ponte, né? De encontro da imagem da pessoa com a pessoa, que às vezes ela se distancia de si mesma. É impressionante isso. Total. E tem um ditado que fala, né, que todo excesso esconde uma falta. Sem dúvida. Sem dúvida. É uma falta de... na minha visão, né, não sou psicóloga, sou engenheira. Como psicóloga, eu sou excelente engenheira, mas depois de alguns anos nessa terra, a gente adquire alguma experiência. E o que eu observo é que as pessoas têm... o autoconhecimento delas é uma piscina rasa. Muito! Elas precisam se aprofundar em si mesmas para poder atingir a sua própria essência, né? Vocês percebem isso? Não, é uma coisa absurda, assim. E é muito incrível porque esse é, para mim, o maior diferencial do profissional que busca a naturalidade como seu foco é a autorresponsabilidade. Sim. É você olhar para o outro e você entender que você tem aquela responsabilidade ali na sua mão. E aí cabe a você fazer o melhor que você pode, né? Eu sou incapaz de fazer algo que eu sei que não é bom para aquela pessoa. E é muito legal quando eu recebo, assim, eu consigo criar um vínculo dentro daquele atendimento e no final das contas eu falo assim... Me mostra aquela foto que você trouxe pra mim. Aí ela vai e mostra. E se eu fizesse isso? Ela fala, eu ia sair daqui chorando. Então é isso. E é isso, não, é porque gente... Eu digo que o objetivo é surpreender. O objetivo não é ser commodity, né? Não é ser... Exato. O objetivo... Me conta, Camila. Quando eu falei com Camila, olha, nós queremos fazer isso, aquilo... Camila, nossa... Não, pelo amor. Não, teve um dia... Foi muito engraçado, gente, né? Eu queria estar nesse primeiro encontro de vocês. O Caroso da Niliana. Eu tive um sonho, eu falei pro Gabriel, que a minha cara tava derretendo. Ai, gente. Depois de muita conversa, aí no meu sonho, eu falava assim, Gabriel,
Gabriel, minha cara tá derretendo, resolve isso, pelo amor de Deus. E aí, no dia que a gente fez, né, uma pequena correçãozinha aqui de queixo, né? Porque é o primeiro lugar que começa a marcar. Eu lembro como se fosse hoje. Eu quase chorei na cadeira, né? Porque o resultado a gente vê na hora. Aí eu olhei assim e falei, isso. Gabriel, te amo. Olha, Gabriel, eu devia ter gravado todas as vezes que eu propus algo a essa mulher e ela falou, nunca. Mas... Nunca. Era muito resistente. Não, muito eu imagino. resistente. E eu acho interessante tocar nesse tópico, né? Da resistência. Porque, de fato... A estética, né, a harmonização facial, mas a estética de forma geral, foi muito estigmatizada porque o início da estética foi feita de muitos excessos, de muitos exageros. Exatamente. E foi a escola de muitos profissionais lá no início, né? E grande parte do que é visto na mídia hoje é muito ligado a exageros também, porque pessoas que trabalham com imagem precisam de uma imagem que gere comentário. Conexão também. Não, mas muito mais essa questão vamos dizer... Estar na mídia, né? Estar no spotlight. Estar no assunto, né? Aquilo, fale mal, mas fale de mim. Mas acho que isso era até uma coisa que eu queria comentar com vocês. Porque como a gente tá falando de visibilidade... Acho que quando as pessoas buscam esses excessos, é uma forma dela... Chama atenção. Estar visível. Sim. Só que, de repente, dentro dela, não existe uma crença de que ela é capaz de ser vista de uma forma bastante positiva. Então, ela tem que chocar, né? Eu observo isso em algumas pessoas. Elas acham que elas precisam chocar para aparecer, né? Pensa assim... Aí eu vejo nisso uma camada mais profunda do tipo... se eu preciso chocar, é porque eu não tenho nada de bom para oferecer. Transcender, né? Porque a beleza, ela transcende, ela vem de dentro para fora. Exatamente, e você só encontra a sua beleza real quando você atinge a sua autenticidade. Isso é uma jornada, né, pessoal? Você precisa estar bem, e eu acho, né, até colocando também um pouco da minha experiência, eu era muito resistente, porque eu comecei, na verdade, hoje eu tô com 45 anos, não tem problema nenhum em falar de idade, gente, eu acho isso uma bobagem. Né? Pelo amor de Deus, eu acho esse negócio de idade uma bobagem imensa. Eu acho que quanto mais idade você disser que tem, melhor se você estiver bonito, porque as pessoas vão ficar surpreendidas positivamente. Então, eu comecei a minha transformação como mulher de verdade aos 38 anos, quando eu me divorciei, né? Sem demonizar meu casamento anterior, que eu não vou ficar falando disso, né? Mas eu acho que foi um fator de transformação na minha vida. É a minha idade, eu tô nesse momento. Exato, então é um marco, né? Pra minha vida foi um marco. E nesse momento em diante, eu ainda era, assim, eu tenho uma genética boa, tenho que agradecer a Papai do Céu, né? Então eu ficava muito surfando nessa onda. E eu também era um pouco dessas pessoas, dessas mulheres que demonizava um pouco o tratamento estético, algumas intervenções. Então, eu fiquei muito resistente nisso e sempre me apoiando no fato de que eu tinha uma genética boa e que isso, que aquilo. Só que eu comecei a notar que, gente, apesar de você ter uma genética boa, você pode ter alguns suportes para sua beleza, né? E eu acho que a minha jornada foi até, de certa forma, saudável, justamente porque eu entrei nesse processo de autoconhecimento. E eu acho que o que falta para as pessoas hoje é ter autoconhecimento, até para você ter uma solução balanceada com a pessoa que está te ajudando, né? É muito mais fácil quando, por exemplo, eu chego pra Carol ou pro Gabriel e falo, olha, na minha personalidade isso não cabe, né? A Carol vive falando pra mim, vamos clarear um pouco esse cabelo. Eu fico lá, não tem muito a ver comigo, não sei o quê. Eu tô sempre no mesmo visual, né, Carol? Assim. Fios muito invisíveis. Só eu vou saber que tem, mas ninguém. Mas a gente vai chegar nesse processo. Você chegou no botox. Naturalmente. Você chegou na harmonização, você não vai chegar. Vai ser um momento que vai virar essa chave. Mas assim, é tudo muito respeitoso, né? E muito alinhado com quem eu sou hoje. Acho que o ponto é esse. E eu acho que as pessoas querem se tornar visíveis se projetando em outras pessoas, a gente já falou disso também, mas às vezes elas querem se tornar visíveis de forma a chocar, né? Porque elas não têm muita profundidade dentro de si, né? Eu acho que reside nisso. Por isso que eu acho bacana essa formação de Carol em psicologia, né? O Gabriel também já deve ser um psicólogo informal. Os dois, né? Eu tenho uma formação completa em psicologia, talvez um PhD né? em psicologia. De tanto lidar com as pessoas. Porque lidar com as pessoas. Porque é tudo uma questão de autoconhecimento. Para mim é responsavelmente. Agora eu resolvi realmente. De forma responsável, com o CRP, né? Isso, por favor. Com registro. Pensando no viver a autenticidade, viver a própria identidade, viver o próprio
olhar para dentro de si é um desafio grande. E eu vejo que, como nós já falamos também, as pessoas vêm se balizando muito em outras, vêm pedindo muitas opiniões para serem elas mesmas e coletando muitas opiniões sobre ser quem ela é. E eu sempre penso muito nisso. A resposta sempre está dentro. Com A certeza. resposta sempre vem muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Nós podemos aprender com profissionais, com literatura, com grandes players do mercado, mas é sempre importante ouvir a própria essência. E quantas pessoas já não erraram sabendo há muito tempo que estavam errando? Por não escutar sua voz interior. Exato. E o sexto sentido tava lá. E eu digo que sobre o se cuidar também tem isso. Quantas vezes a pessoa tá, eu queria tanto cuidar, mas... E dá uma depressão, né? A gente fica numa bad quando a gente não tá alinhado com o nosso propósito, com a nossa essência. Às vezes a pessoa tá mal, ela nem sabe muito bem definir de onde que vem aquele sentimento ruim de insatisfação com a vida, né? Você olha pra alguém que brilha e aquilo te incomoda, não pela pessoa estar brilhando, mas te incomoda por você não ser capaz de vivenciar aquilo. Eu acho que é muito... daí que vem esse sentimento que a gente chama de inveja, mas não é bem uma inveja, eu não sei nem como dar nome pra isso, né? Isso é falta de óculos escuro, porque o sol a gente não aguenta olhar com os olhos nus. Então verdade. uma pessoa que brilha é da mesma forma, ela ilumina o ambiente, ela ilumina... Ela inspira, né? A vida, ela inspira. E quando você tá na escuridão, você não aguenta ver. É verdade. Né? E isso não é inveja, é só a sombra. É verdade, a sombra se incomoda, né? Ela corre, né? Se esconde. É verdade. Sabe, esse assunto me atravessou, porque eu fiquei até engasgada, mas é essa questão dessa idade, né? 38 anos, eu tô com 38 anos, eu tô atravessando um momento da minha vida de descoberta, né? E, na verdade, eu tô nesse momento em ousando ser eu mesma. E isso é muito maravilhoso, isso é muito especial. Isso é muito incrível, porque todas as coisas que tinham dentro de mim, todas as vozes que falavam dentro de mim, hoje fazendo... esse mês, inclusive, de novembro, fazendo 3 anos, eu resolvi me escutar. Eu resolvi seguir o meu caminho. Eu resolvi fazer o que tinha que ser feito. E como isso é incrível, sabe? E como isso é incrível dentro de uma jornada feminina, quando você se encontra. Eu já tive a oportunidade de fazer muitas mulheres se encontrarem, mas eu ainda não tinha me encontrado. Então hoje, eu saber que eu tô... Gente, e é isso, você tá no caminho certo, sabe? Quando você fala, gente, e agora? É isso, eu entrei no trilho? Sim, você entrou no trilho. E quando você entra no trilho, as coisas fluem, as pessoas vêm, as coisas acontecem, tudo começa a funcionar, né? E isso é muito lindo dentro da história de uma mulher, porque a mulher, ela passa uma vida ouvindo quem ela é, como ela deve ser, como ela deve se portar. Uma coisa muito interessante cortar o cabelo, né? A gente não pode ficar de perna cruzada porque a gente fica torta. Sim. A gente viveu, nasceu, cresceu ouvindo cruza a perna. Cruza a perna. É verdade. Cruza a perna. Na hora do corte de cabelo, eu falo, descruza, por favor. Aí a cliente vai lá. Ela fica desconfortável, né? Descruza, por favor, porque nós fomos condicionadas desde sempre a ser quem a gente nem sabe quem. Sabe? E quando você começa a se respeitar, se ouvir, a seguir o seu caminho, gente, é só luz. Usem óculos escuros, porque a gente vai brilhar. Desculpa. A gente vai brilhar. Não, e é muito verdade, assim, né? E eu posso dizer que eu sou a prova viva disso, porque o que eu estou ousando fazer hoje aos 45 anos, porque eu já me encontrei, né? É um conjunto, né? É uma conjuntura de fatores que faz com que a gente ouse. Porque a gente tem muitas crenças que a gente vai recebendo, isso que a Carol falou, né? Desde pequena. Não pode isso, pode aquilo, não usa essa roupa, não. Pra mim, a questão do batom vermelho, né? O batom vermelho é a minha marca. Todo mundo que me conhece sabe que eu só uso batom vermelho. Ou hoje,
batons com cores intensas, porque eu não gosto de nada mais ou menos, eu não faço nada mais ou menos. E essa iniciativa aqui, esse podcast é uma prova disso, porque eu criei essa marca, né? Porque eu entendi do que eu sou capaz, né? Sim. Do que eu posso nessa vida. E eu me apoderei disso com força. E aí eu criei a marca de bolsas, de acessórios. Mas eu não estava me sentindo satisfeita. Eu queria poder conectar com esse público que vai consumir de mim, né? Eu não estava feliz só com a troca mercantil de um produto. Eu queria trocar muito mais. Porque você é profunda, você Exato. é além. Quando você entra em contato com você, você tem que ter isso. E se eu pudesse passar uma mensagem para as mulheres que vão assistir a gente, é que ousem ser profundas. Toquem nesse lugar. Vale a pena. Vale muito a pena. Dói. Porque dói muito, porque você Mas tem vale que a pena. se livrar de tanta coisa, de tanta gente, de tanto peso que a gente carrega, mas que depois você se transforma em algo que você nem sabe o que tá ali debaixo Gente, é daquela coisa pele, linda. daquela casca, né? É uma coisa incrível e isso tem um impacto na sua vida como um todo, nos seus relacionamentos, na sua profissão, na maneira como você lida com as pessoas e principalmente, gente, eu acho que o maior ganho que eu tive na minha vida foi saber dar limite para as pessoas que estão à minha volta. Total. Porque isso é significado de saúde mental, sabe? Você tem saúde mental, você sabe o que você quer e você sabe o que você não quer mais. Mas a gente só consegue isso quando a gente sabe quem nós somos. Realmente. Exatamente. Quem eu sou. A partir disso, você consegue delimitar. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia que quando nós tiramos muito da vida, ela fica pouca. E, de fato, muitos de essencial. nós passamos a vida tirando a nossa voz, tirando a nossa vontade, tirando a nossa autenticidade, tirando... E assim, deixando a nossa vida pouca, né? E é muito substancial quando nós damos o famoso tapa na basta. mesa, né? O basta. Com certeza. Eu não vou tirar mais de mim. Eu não vou tirar mais de mim. Eu não tenho mais direito. Você não tem mais direito de tirar de mim. E assim, a vida não pode ser pouca. Não pode. A vida não foi feita para ser pouca. São muitas possibilidades. São muitas. O mundo é grande. As possibilidades de idiomas, de moedas, de trabalho, de pensamento, de filosofia, de sentimento são muito grandes. O mundo é muito grande, as possibilidades são infinitas e grande parte das vezes as pessoas se prendem num lugar... No mundinho delas. Muito pequeno. num lugar tão pequeno que às vezes, quando ela olha ao redor e vê assim, tipo, caramba, eu me prendi tantos anos e tanto tempo Sim. e tanto... Dentro desse copo e olha o tamanho do universo... Olha o tamanho do mar, olha o tamanho do oceano e eu tava me prendendo num barquinho. Sim. Olha o tamanho do oceano. Olha quanta coisa tem pra viver. Olha quanta coisa tem pra sentir. A mulher, quando ela chega nesse momento, é só felicidade. E é isso. Caramba, se eu tenho um oceano, por que eu quero... Uma piscina. Uma piscina. E que às De vezes borda. é um balde. É isso. Às vezes é um balde. Às vezes é uma gota d'água. E a gente tá ali achando que é, né? Enfim, gente, mas pra a mulher, ela tá nessa redoma. Ela tá numa redoma, ela nasce numa redoma. E pra você sair dessa redoma, olha, eu vou te falar, por mim, por Camila, que eu conheço a história de Camila, e por muitas mulheres que eu tenho contato, pra você sair dessa redoma, você precisa de coragem. Sim. Só usar. De só usar. muita coragem. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu falo que na vida a gente tem uma dupla que ela anda juntinho ali, né? É o ônus e o bônus. Para tudo que você for escolher, o ônus e o bônus tem a parte boa e a parte ruim. Mas quando você se escolhe... Nossa. Eu gosto Até de... o ônus vira bônus. Sim. Verdade. Eu gosto de usar a seguinte metáfora, da mulher bonsai. Vocês sabem o significado do que é ser uma árvore bonsai? Nossa. Né? O bonsai é uma árvore de verdade que você
bota uma contenção nela, né? E ela fica pequenininha. E ela fica pequena, porém uma árvore de verdade, em miniatura. Ela não é um filhotinho de um pezinho de alguma coisa. Que vai coisa. crescendo, né? Não, ela é uma árvore de verdade, que ela dá fruto, ela dá flor, ela passa pelas estações do ano, porém numa contenção, num vasinho pequeno. E nós, mulheres, somos criadas, na grande maioria das vezes, algumas sortudas conseguem se libertar dessa contenção muito cedo. Mas a maioria de nós, não. A maioria de nós somos mulheres bonsai. E sabe qual é a característica muito interessante do bonsai? Quando você tira ele da contenção e bota ele na terra, ele se transforma numa árvore grande de verdade. Ai, que bom! Entendeu? Caramba! Então, nós somos mulheres bonsai que podemos ser árvores grandes. Então, é só a gente tirar a nossa contenção. Nossa, Entende? olha o ouro que tá nessa fala. Nossa, gente, olha isso o ouro. Hoje eu me sinto uma ex-mulher bonsai. Eu era uma mulher total. bonsai. E hoje eu não sou mais. Hoje eu fui posta na terra, minhas raízes puderam crescer, se expandir, meu caule cresceu. E agora eu sei lá qual é a altura que eu vou atingir. Não tem, o céu é o limite. O céu é o limite, exatamente. Mas quando você tá na contenção, gente, não mas vai. A liberdade não tem preço, né? A liberdade é uma palavra que a gente se depara com ela e a gente não sabe nem lidar quando a gente recebe. A verdade é essa. É verdade. Às vezes você fala assim, nossa, eu queria tanto, eu queria... Aconteceu isso muito comigo, né? No início, quando eu comecei esse meu processo de florescer e que eu comecei a falar assim, não, agora chega. Agora eu tô com 35 anos, porque isso começou há 3 anos atrás, eu vou tomar as rédeas da minha vida. Porque até então, até aqui, eu agradei, eu fiz, e aí eu fui percebendo que ao longo da minha vida, gente, peraí, o que eu tô fazendo? Em que momento eu vou me priorizar, né? O que eu tô fazendo aqui, sabe? Olha a minha vida, o que eu fiz pra mim nesse cenário. E eu falei assim, chega, eu tô com 35 anos, eu preciso seguir o meu caminho. E quando você cai essa ficha, sabe? Você fala assim, gente... Aí, beleza, você passou por tudo aquilo, você conseguiu tirar a sua forma, e aí você fala assim, agora eu tô liberta? Eu faço o que com isso? E aí? E agora? Aí você começa a se prender, porque a mulher, ela tem muitos parâmetros. Né? E aí você encontra com a liberdade, mas você não quer usar a liberdade. As barreiras mentais, né? Aquela famosa frase, né? O que acontece quando eu chego onde eu quero? É isso. É verdade. O que acontece? Eu levei 2 anos e meio para me transformar numa árvore. Depois que eu ganhei essa palavra, liberdade, que era o que eu mais queria, eu falei, o que eu faço com essa tal liberdade? Eu fiquei 2 anos e meio, porque as cadeias emocionais, elas são muito maiores do que o físico, né? Às vezes a gente fala assim, não, se eu tirar isso daqui, eu vou conseguir tal coisa. Mas às vezes você tira isso dali, mas as cadeias emocionais, elas são além. Exatamente. Então, quando a gente consegue se libertar não só do vasinho do bonsai, e quando você consegue se libertar de todas as cadeias emocionais, aí a raiz... É uma representação, né? Vai. Muito... aí a árvore cresce. Mas olha só, gente, eu estou chocada como a gente entregou aqui hoje, hein? Que isso? Falamos. Olha, a gente Não prometemos nada, entregamos tudo. Entregamos tudo, porque, olha, a gente passou, só para recapitular aqui, né? A gente passou pela questão do definir o escopo do profissional, a importância, de como a gente falou de preconceitos, de como a profissão ainda tem uma visão distorcida, que é uma questão mais de futilidade. Mas, no final das contas, é relativa à natureza humana, que depende muito de quem está usando, né? Se você é uma pessoa rasa, né? Infelizmente, a gente não tem como definir de outra forma, e o raso aqui não é uma crítica, né? Que fique muito bem claro. O raso é uma falta de conhecimento. Você precisa buscar. Todo mundo pode ser profundo se quiser, Não né? é uma crítica, é uma motivação, É uma né? motivação, Você aprofunde mais. Você precisa se constatar, né? E quando você atinge essa profundidade, a estética, ela vira uma ferramenta poderosa, né? Sim. Porque é o seu cartão de visitas, a sua aparência. E vou usar o exemplo de Magnólia, que está nos patrocinando. E te ouvindo falar e olhando para a bolsa, eu pensei muito nisso. Que é como se fosse uma bolsa. Ela é bonita,
Por fora, tá mostrando beleza, e é interessante que mostre beleza, é interessante que comunique beleza, mas por dentro, só quem tem acesso sabe Exatamente, o que tem. perfeito. Só quem tem acesso sabe o que... Os recursos que são guardados ali. E é muito importante, uma bolsa bonita é muito agradável aos olhos, compõe o ambiente, compõe o look, mas a pessoa que a tem, né? A pessoa que a possui... Que tem acesso, né? Que tem acesso, tem o que é mais importante para ela naquele momento. Sem dúvida. O que é mais precioso para ela naquele momento. Você sabe o que foi me apresentada? Essa bolsa, ela só cabe o que, Camila? O celular, o batom e a chave de casa. Às vezes a gente só precisa de 3 coisas para botar a nossa vida para frente. A gente, mulher, às vezes a gente anda com uma bolsa desse tamanho, com um monte de coisas, que não vai usar ao longo do dia. Não usa. É uma insegurança danada. Uma insegurança, a gente vai carregando um peso desnecessário, a gente vai carregando tanta coisa dentro da nossa bolsa, quando às vezes a gente só precisa de 3 itens. Com certeza. Ó, e aproveitando esse gancho, eu tenho uma surpresa para vocês. Os participantes aqui do Pode na Bolsa sempre levam para casa uma lembrancinha que, na verdade, obrigado. É o bracelete da temporada. Aí eu tá? devo abrir? Claro, deve, por favor. Esse aqui é o bracelete Camadas, tá? Isso daí é pra você dar de presente pra uma mulher muito especial na sua vida, tá, Gabriel? E esse é seu. Mas eu amei. Gente, olha, não poderia ser nada menos do que isso, né? Por esse eu olha não que esperava. coisa linda. Não, mas não era pra esperar mesmo. Eu preciso dar de presente? Precisa. Não, fica a seu critério. Eu preciso, não. Você não, é seu. Amei. É lindo, não é? Lindo. Gente, Então, desculpa. esse aqui é o bracelete Camadas. Por que eu escolhi esse bracelete? Porque ele é um simbolismo do que significa autoestima para a mulher, né? A gente tem muitas camadas. A gente precisa, não só as mulheres, né? Mas os homens também, mas... Como a gente está falando aqui do universo feminino, e a mulher, ela sofre um pouquinho mais, né? Por uma série de questões culturais. Mas aqui é um simbolismo dessa complexidade que são feitas essas camadas da nossa autoestima. E como ele brilha, é para dar uma mensagem, né? Que a gente precisa aprender a fazer a nossa autoestima brilhar. Levar lá para cima, né? E isso traz a pergunta do podcast, né? Que o Pode na Bolsa, ele tem esse nome, não é à toa, né? O Pode na Bolsa é pra gente refletir sobre o que vai na nossa bolsa hoje ou não. Então, eu vou fazer 2 perguntas para cada um de vocês, que é a pergunta da noite, né? Que sob o ponto de vista do profissional, o que vocês acham que cabe ou não cabe na bolsa da mulher, né? E na vida de vocês, o que cabe ou não cabe, porque a nossa autoestima precisa ser a nossa prioridade, porque quando a gente tem autoestima, tudo na vida funciona, né? As pessoas subvalorizam a autoestima. A autoestima é o nosso combustível do dia a dia. A gente precisa acreditar em quem a gente é, a gente precisa acreditar no nosso talento, a gente precisa acreditar no nosso auto-merecimento, no nosso alto-valor, para que as coisas caminhem de verdade, positivamente, porque se a gente está positivo, o nosso entorno também tende a ficar positivo, né? Por influência, né? Nós somos seres sociais, então a gente interage o tempo todo. Então eu queria ouvir de vocês. O que pode e o que não pode na bolsa? O que pode na bolsa? Olha, tem um grande amigo meu que fala assim, olha, ame ao próximo como a ti mesmo. E o que a gente precisa é só se amar. Quando a gente se ama, né? E se amar é olhar para si, é se olhar no espelho, é entender a sua jornada, entender para onde você está, onde você esteve, para onde você quer ir. E eu fico emocionada porque é isso, né? É de emocionar mesmo. Eu tô vivendo muito esse momento. Esse momento para mim é muito... Fala muito sobre mim esse podcast, né? Esse momento hoje fala muito sobre mim. E tá me ouvindo? Tá vendo como eu fiquei linda, né? Sim, ficou linda. Eu só não tiro os olhos que do seu você braço. Tá assim em choque. Você ficou em choque? Em choque, que você escolheu a melhor peça. Realmente. Várias camadas. Foi uma escolha. O nome dele é Camadas mesmo. Ele é maravilhoso. Eu percebi que você ficou assim encantada. Eu fiquei encantada mesmo. E o que pode na bolsa
é o amor, é o auto-amor, é o autocuidado, é olhar para si. Porque antes de olhar para o outro, a gente tem que olhar para si mesmo. Porque senão a gente passa numa questão de cobrança e a gente não pode cobrar do outro que a gente mesmo não se dá. Verdade. Né? Então a gente precisa... O que cabe na bolsa é autocuidado e autoamor. Para mim, essa é a receita simples. Lindíssimo, lindíssimo. Eu diria que o que cabe na bolsa, o que pode na bolsa é autenticidade, acima de qualquer coisa. E como você falou lindamente, autoestima é uma coisa muito grande. Sim. Né? E autoestima é a forma que a pessoa se comunica, é a forma que a pessoa trabalha, é a forma que a pessoa dorme, é a forma que a pessoa acorda. Sem dúvida. É a forma que a pessoa se relaciona, é a forma que a pessoa não se relaciona. Exato. É a forma que a pessoa come. É a forma que a pessoa faz atividade. Reflete no auto-amor, né, que a Carol tava falando. Reflete em tudo, resvala em tudo. Então, eu digo que o que pode na bolsa é reconhecer a própria autoestima, saber, sempre levar a autoestima consigo. E é importante nunca deixar em casa. Essa é essencial na bolsa. Por favor. Essa pode na bolsa, essa pode e deve Pode na bolsa. muito. Sim. Pode e deve na bolsa. E eu sempre tive também um movimento muito grande dentro de mim, que foi fazer história não só para mim, levar legado não só para mim, mas para as pessoas, né? Passar à frente, né? E construir uma história que deixe rastros, de fato, para ajudar o próximo, por amor ao próximo. Então, eu acho que também pode na bolsa muito esse senso de empatia, esse senso de conhecimento de si, mas para agregar também muito para o outro. E eu acho que muito dessa sinergia da vida vem quando nós olhamos muito para nós mesmos, quando nós olhamos muito para dentro, mas quando nós sabemos o que nós temos a agregar para o próximo. Então eu acho que também pode na bolsa, além de muita autoestima, muita empatia, muito cuidado com quem tá do seu lado, muito cuidado com quem tá próximo. E como Carol disse, e eu me lembrei muito, cabe até o meu amor, né? Daquela música. Com certeza! Então, que possa na bolsa muito amor pelas similaridades, mas muito amor pelas diferenças, muito amor pela diversidade, muito respeito, amor, né? Muito respeito. E que nós saibamos sempre levar na nossa bolsa o que nos aproxima do próximo. Com certeza. Que é o amor, no final das contas. Maravilhoso, gente. É isso. Maravilhoso. Gente, olha, eu não sei nem como agradecer esse momento de hoje. Sou eu quem agradece. Gente, a gratidão tá toda no A gente meu já coração. tem, acredito que mais de 1 hora de podcast, né? Será que o obrigado carrega tudo que eu preciso falar? Olha, você pode tentar. Meu Deus! É uma coisa linda. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada por ser quem você é. Por ter tido a coragem de seguir o seu caminho. Eu acompanhei toda a sua história. E pretendo acompanhar você vai, muito mais, sabe? Porque é lindo ver seu florescer. É lindo ver que o que eu acredito e o que eu faço é real. É real. Você é a prova real. Assim. Uma das provas reais que eu tenho. Que como é lindo a gente sair do nosso bonsai. É verdade. Como é lindo a gente se dar a oportunidade de ser uma árvore. E hoje, uma árvore frutífera. É verdade. Né? Que você tá dando frutos, colhendo frutos e vivendo o que você realmente precisa viver. É verdade. Né? Eu que agradeço, eu que agradeço. Maravilhosa. E eu só tenho a agradecer de coração. Eu vejo esse momento, de fato, como um despertar de coisas novas, de coisas diferentes. E eu e Carol temos muito a agradecer por termos sido escolhidos. Obrigada por esse encontro aqui, que eu tô achando que é aqui. E eu acho, e eu gosto muito de Napoleão Hill, e Napoleão Hill fala muito sobre o conceito de mastermind. Sim. Nós falamos sobre isso, e eu acho que só quando nós nos sentimos bem, quando nós nos sentimos
confortável no ambiente que nós estamos, que nós conseguimos, de fato, evoluir e transcender pensamentos, sentimentos. E eu só tenho gratidão tanto por quem você é, por quem você representa para nós, mas por quem você está representando para outras pessoas, para outras mulheres, para o seu filho, para quem está perto de você. E eu vejo que, de fato, você é uma potência, você é uma força, uma energia feminina que tem, e com essa voz que essa voz tamanha, essa voz que... Você imagina essa mulher guardada numa caixa? Não pode. Era assim que ela ficava, gente. E eu só tenho gratidão, só tenho sentimentos bons e muita gratidão, propriamente dito, por esse momento, por escolher a nós e por estar se permitindo e permitindo a todos viver esse barulho que precisa ser audível. Esse barulho sobre amor, sobre conhecimento, sobre autoestima, sobre não invisibilidade e no final das contas é só gratidão por essa atitude. Bora pra cima! Bora pra cima, gente. Parabéns pela conversa. Muito bom. Brilhante. Muito bom. Muitíssimo obrigado. Excelente. Bom, pra você que acompanhou a gente até agora, só gratidão também, já que a gente tá aqui na vibração de gratidão. É isso. E por pura gratidão, por favor, aperta o like, porque assim o YouTube entende que outras pessoas precisam desse vídeo, vão se beneficiar. Então, seja empático, seja grato, seja um bom ser humano. Encaminhe esse vídeo para quem você acha que vai precisar. Nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Então, se você tiver curiosidade, conhecer o Gabriel, conhecer a Carol, conhecer a Camila, né? Tá tudo marcadinho lá. Então é só lá seguir, dar o like, nos acompanha, bate no sininho lá que vai chegar a notificação para você. Tá bom, gente? Até a próxima. Obrigada. Obrigada mesmo. Ai, que incrível. Amei.